Você é pago para dirigir, não para me dar conselhos. A frase cortou o silêncio do carro como uma lâmina. Vinícius segurou o volante com mais força, os olhos fixos na estrada. O semáforo à frente estava vermelho, mas ele mal percebeu. O coração batia rápido demais. Você acha que pode falar da minha família? O patrão continuou, a voz carregada de desprezo. Lembre-se do seu lugar. No banco de trás, o homem ajustou o relógio caro no pulso, como se aquele gesto reforçasse quem mandava ali. O vidro fumê refletia o rosto tenso de Vinícius, um homem negro, de postura contida, tentando engolir a humilhação. Eu posso te demitir agora mesmo, disse o patrão, se inclinando para a frente. Aqui, nesse sinal. O carro ao lado buzinou. O sinal abriu. Vinícius respirou fundo e arrancou devagar. Não respondeu. Qualquer palavra podia custar o emprego que sustentava a casa dele. No banco de trás, a filha mais nova do patrão estava em silêncio. Olhava pela janela, os olhos marejados, fingindo que não ouvia nada. Mas ouvia tudo. Você não existe fora desse volante, completou o homem com frieza. Não confunda confiança com intimidade. O trajeto seguiu pesado. O ar parecia mais denso dentro do carro de luxo. Vinícius sentiu algo quebrar por dentro. Não era raiva. Era aquela sensação antiga de saber exatamente como o mundo te enxerga. Como alguém descartável. Como alguém que não deveria abrir a boca. E enquanto o carro avançava pela avenida, uma pergunta martelava na cabeça dele. Até quando? Se essa história já está te incomodando, comenta de onde você está assistindo e se inscreve para não perder as próximas. Agora, vamos voltar ao começo dessa história. Vinícius acordava todos os dias antes das 5 da manhã. Café preto, pão simples, um beijo rápido na esposa ainda sonolenta. Trabalhava como motorista particular havia mais de 10 anos, sempre em casas grandes, sempre invisível. Era conhecido pela discrição, pelo silêncio, pela pontualidade, nunca tinha dado problema. Até começar a perceber algo estranho. A filha mais nova do patrão já não entrava no carro como antes. O sorriso sumiu. As respostas ficaram curtas. Às vezes, ela chorava baixinho no banco de trás, achando que ninguém notava. Vinícius notava. Ele também era pai. E foi isso que o fez cruzar uma linha que, naquele mundo, parecia proibida. Mas ele ainda não sabia o preço que pagaria por isso. Porque naquele carro, o preconceito não precisava ser dito em voz alta. Ele já estava no ar. E a próxima conversa mudaria tudo. Vinícius começou a notar os detalhes. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. A menina entrava no carro com os fones no ouvido, mesmo sem música. Olhava para o celular sem digitar nada. Às vezes, o rímel borrado denunciava o choro recente. Os pais quase nunca estavam juntos. Quando estavam, brigavam. Sempre sobre dinheiro, viagens, reuniões. Nunca sobre ela. Vinícius ouvia tudo em silêncio. Era impossível não ouvir. Certa manhã, ao deixar a garota na escola, ele percebeu marcas roxas no braço dela. Não de agressão. De noites mal dormidas, de ansiedade. Ela suspirou fundo antes de sair do carro. Ele nem percebe quando eu chego, murmurou, mais para si mesma do que para Vinícius. Ele não respondeu. Mas aquelas palavras ficaram ecoando. Naquele mesmo dia, o patrão entrou no carro falando alto ao telefone. Negócios, aquisições, status. Eu não tenho tempo para drama adolescente, disse sem perceber que a filha estava ali. Ela tem tudo, tudo, menos atenção. Foi naquele momento que Vinícius sentiu o impulso. Não foi impulso de funcionário, foi de pai. Quando o patrão desligou o telefone, o carro seguia em silêncio. O trânsito parado, o clima pesado. Doutor, Vinícius começou, a voz baixa, respeitosa. Posso falar uma coisa? O homem suspirou, impaciente. Seja rápido. Vinícius escolheu cada palavra como quem pisa em vidro. Às vezes, presença vale mais que qualquer coisa.
Criança sente falta, mesmo quando tem tudo. O silêncio que veio depois foi pior que um grito. O patrão virou o rosto devagar, os olhos cheios de incredulidade. O que você disse? Vinícius sentiu o arrependimento chegar tarde demais. Eu só quis dizer, como pai. Foi aí que veio a explosão, a humilhação que ecoaria por dias. O patrão riu, um riso curto, gelado. Pai? Ele repetiu. Você está se comparando a mim? A menina no banco de trás encolheu os ombros. Você dirige, eu mando, não inverta as coisas. Vinícius ficou em silêncio. Sabia que qualquer explicação pioraria tudo. Desde aquele dia, o tratamento mudou. Olhares atravessados, ordens secas, comentários desnecessários. Cuidado para não errar o caminho. Não esquece que tem fila de gente querendo seu lugar. Motorista é motorista, e cada frase vinha carregada de algo mais, de desprezo, de classe, de cor. Até que naquela tarde, dentro do carro, o patrão decidiu deixar claro o que pensava e ameaçou acabar com tudo ali mesmo. Você aguentaria calado ou já teria descido do carro? Porque Vinícius ainda teria que tomar uma decisão. E ela não seria simples. O trânsito avançava devagar. O carro de luxo parecia menor por dentro, o ar pesado. Cada respiração custava esforço. O patrão estava no banco de trás, terno caro, celular na mão. A filha, ao lado dele, em silêncio absoluto. Vinícius mantinha os olhos na rua, mãos firmes no volante. Mas por dentro, tudo tremia. Encosta o carro, ordenou o patrão, sem tirar os olhos da tela. Vinícius obedeceu. Assim que o carro parou, o homem se inclinou para a frente, invadindo o espaço entre os bancos. Vamos deixar uma coisa bem clara, disse, baixo, controlado. Você é pago para dirigir, não para me dar conselhos. Vinícius engoliu seco. Sim, senhor. Eu posso te mandar embora agora, aqui, sem explicação nenhuma. O tom subiu um pouco. Sabe quantos motoristas aceitariam seu lugar? Ele sabia, sempre soube. Eu só quis ajudar, Vinícius respondeu, quase num sussurro. Não falei por mal. O patrão riu de novo, aquele mesmo riso curto, desdenhoso. Ajudar? Virou-se para a filha. Está vendo? Todo mundo acha que sabe cuidar da nossa vida. Ela não respondeu. Olhava fixo para o vidro. Você não entende do que acontece nessa casa, continuou o homem. Não entende de família como a minha, de responsabilidade, de dinheiro. A palavra dinheiro saiu como um lembrete de hierarquia. Vinícius sentiu o rosto esquentar, não de raiva, de vergonha. E outra coisa, o patrão completou, ajeitando o relógio caro no pulso. Fique no seu lugar. Gente como você precisa aprender isso cedo. A frase ficou suspensa no ar. Gente como você. A filha finalmente se mexeu. Olhou para o pai. Depois para o retrovisor. Encontrou os olhos de Vinícius por um segundo e desviou. O carro voltou a andar. Mas algo tinha quebrado. Nos dias seguintes, o clima só piorou. O patrão passou a implicar com tudo. Horários, rotas, silêncio. Por que demorou 2 minutos a mais? Aprende a dirigir direito. Não pense que esqueci o que você falou aquele dia. A filha continuava cada vez mais abatida. Entrava no carro calada. Saía mais ainda. Certa noite, Vinícius ouviu um choro baixo no banco de trás. Não virou o rosto, mas ouviu. Eu não aguento mais, ela disse, entre soluços. Vinícius freou devagar no sinal vermelho. Queria dizer algo, qualquer coisa. Mas lembrou da ameaça, lembrou do tom, lembrou do gente como você. E ficou em silêncio. Até que alguns dias depois, algo aconteceu. Algo que tirou o controle das mãos do patrão e colocou todos frente a frente com uma verdade impossível de ignorar. Você continuaria calado? Ou falaria mesmo sabendo o preço? Era fim de tarde quando tudo saiu do controle. O céu carregado, o trânsito pesado. O carro avançava em silêncio.
A filha entrou apressada, os olhos vermelhos, o rosto pálido. Sentou no banco de trás sem dizer uma palavra. O patrão entrou logo depois, falando ao telefone, irritado como sempre. Já falei que isso não é problema meu. Resolve. Desligou e bateu a porta com força. Vinícius percebeu pelo retrovisor. Algo estava errado. O carro andou alguns quarteirões. De repente, um soluço forte quebrou o silêncio. Depois outro. Para o carro, a jovem disse, com a voz falhando. O pai suspirou impaciente. Agora não, estou cansado. O choro virou desespero. Para o carro, por favor. Vinícius diminuiu a velocidade. Olhou rápido pelo retrovisor. Ela tremia. Eu disse que não é hora, o pai retrucou, já irritado. O choro virou grito. Eu não aguento mais! Vinícius freou. O carro parou no acostamento. O patrão explodiu. Qual é o seu problema? Quer passar vergonha no meio da rua? Ela abriu a porta com força. Vergonha eu passo todos os dias, respondeu. Dentro daquela casa. O silêncio caiu como um peso. Você nunca está lá, ela continuou. Nunca me escuta, nunca me vê. O pai saiu do carro. Você tem tudo, escola boa, roupa, viagem. O que mais você quer? Ela riu, um riso quebrado. Um pai. As palavras acertaram em cheio. Vinícius permanecia imóvel no banco da frente, mas cada músculo doía. Eu cansei de tentar chamar sua atenção, ela disse. Cansei de me machucar para ver se você olha para mim. O patrão ficou sem reação. Não fala besteira, murmurou. Ela respirou fundo e soltou. Eu pensei em acabar com tudo hoje. O mundo parou, o barulho distante dos carros, um cachorro latindo. Tudo parecia longe. Vinícius abriu a porta sem pensar. Moça, a voz saiu baixa, respeitosa. Entra no carro, por favor. O pai virou rápido. Eu não te dei permissão para... Agora não é sobre o senhor, Vinícius interrompeu. Pela primeira vez. O patrão travou. É sobre ela. A jovem olhou para Vinícius. Os olhos cheios de lágrimas. Ele me escutou, ela disse apontando para o motorista. Mais do que você em anos. O patrão ficou vermelho. Você está passando dos limites. Vinícius respirou fundo. Eu passo limites todos os dias para sustentar minha família. Olhou firme. Mas hoje, se eu ficar calado, alguém pode não voltar para casa. O homem abriu a boca. Não saiu som. Pessoas começaram a olhar. Ela precisa de ajuda. Vinícius continuou. E o senhor também. A filha voltou para o carro, tremendo. O pai demorou alguns segundos. Depois entrou, em silêncio. O resto do trajeto foi mudo. Mas naquela noite, o patrão percebeu algo que jamais admitiria em voz alta. Ele quase perdeu a filha. E quem segurou tudo não foi o dinheiro, nem o status. Foi alguém que ele sempre mandou ficar no seu lugar. E no dia seguinte, a decisão que ele tomou mudaria a vida de Vinícius para sempre. Você acredita que pessoas assim realmente mudam? Ou só mudam quando são obrigadas? Na manhã seguinte, Vinícius chegou mais cedo. Como sempre, uniforme limpo, postura discreta, o mesmo cuidado de todos os dias. Mas algo estava diferente. A casa estava em silêncio demais. Nenhuma discussão, nenhuma porta batendo, nenhum telefone tocando sem parar. O patrão desceu as escadas devagar, sem terno, sem pressa, sem o celular na mão. Parou na frente de Vinícius. Bom dia. A palavra soou estranha, quase fora de lugar. Vinícius respondeu com educação. Bom dia, senhor. O homem respirou fundo. Ontem... Começou, mas travou. Ontem eu passei dos limites. Silêncio. Eu te humilhei, continuou. E quase perdi minha filha. Vinícius manteve o olhar baixo. Não por medo, por respeito. O senhor não me deve explicações, disse. Só fiz o que qualquer pai faria. O patrão balançou a cabeça. É exatamente isso que me assusta. Engoliu seco. Um estranho foi mais pai para ela do que eu.
Chamou a filha. Ela desceu devagar, olhou para Vinícius, um olhar de gratidão silenciosa. Eu vou começar terapia, ela disse. E ele apontou para o pai. Vai comigo. O homem assentiu. E você? Voltou-se para Vinícius. Não é só um motorista. Abriu um envelope. Aqui está um aumento retroativo e férias pagas. Pausa. Se você aceitar continuar trabalhando conosco. Vinícius hesitou. Pensou na esposa, nos filhos, nas contas. Pensou também em tudo que ouviu. Eu aceito, respondeu. Mas com uma condição. O patrão franziu a testa. Qual? Respeito. Olhou firme. Não só comigo, com todo mundo. O homem ficou em silêncio. Depois estendeu a mão. Combinado. Dias depois, algo começou a mudar. O patrão passou a chegar mais cedo em casa. Jantava com a filha, perguntava, escutava, errava menos. Não porque virou santo, mas porque finalmente entendeu. E Vinícius continuou dirigindo. Mas agora, quando falava, era ouvido. Quando aconselhava, era respeitado. Quando entrava em um ambiente, não era mais invisível, porque aquele dia deixou uma marca. Uma lição simples: dinheiro compra silêncio, mas caráter se revela na crise. Você acha que todo mundo merece uma segunda chance? Ou algumas pessoas só aprendem quando quase perdem tudo? Conta aqui nos comentários. E se essa história te fez refletir, se inscreve no canal. Outras histórias como essa ainda vão aparecer por aqui.